Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Que Santana interceda por nós. Estamos no Mistério da Redenção. Se inscreva no canal se ainda não faz parte. Deixe aí o seu joinha e ajude a divulgar essa homilia. Hoje, nessa terça-feira, o Evangelho é de São Mateus, no capítulo 8, de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então levantou-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há poucos dias ouvíamos este evangelho de São Marcos, evangelho dominical. Hoje nós temos a oportunidade de ler o mesmo relato da tempestade acalmada, escrito por São Mateus. É interessante notar que aquele que caminha no barco, ou que navega no barco de nosso Senhor Jesus Cristo, enfrenta tempestades, ventania, situações adversas, situações que incomodam, que às vezes machucam, ferem, causam medo, insegurança. Só que Jesus está no nosso barco. O Evangelho diz: Jesus dormia. Por quê? Porque Jesus não tem medo daquelas situações que aparecem, que podem causar tanto desespero na vida dos discípulos, que ainda têm um olhar muito materialista, muito desse mundo. E Jesus nos quer fazer com que nós possamos enxergar coisas muito mais elevadas, muito maiores, que são as coisas do alto, as coisas do céu. Os discípulos estão apavorados e acordam Jesus, dizendo para ele: nós estamos perecendo. Na verdade, quando nós tiramos os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes pela falta de fé, o que acontece conosco é isso: nós vamos perecendo, vamos morrendo, vamos perdendo tudo aquilo que Jesus, que Deus tem para nos dar. Quando nós enfrentamos as ondas, as tempestades, a ventania, somente com as nossas próprias forças, com os nossos talentos, nós perecemos também. Mas quando nós acordamos Jesus e pedimos para Ele nos ajudar a vencer a tempestade, a calmaria, ela acontece. Só que Jesus, ele nos pergunta: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? O que nos causa medo? Por que temos tanto medo? Por que ainda não aprendemos a confiar no Senhor, a confiar em Jesus? Por que ainda nós vivemos isso? Então nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, confiar mais, olhar para Jesus, ter a certeza de que Ele não nos abandona, de que Ele não nos deixa sozinhos. Precisamos muito pedir a Deus a graça de enfrentarmos todas as tempestades, as ventanias, as ondas que dão contra a nossa casa com fé. A pessoa de fé, a pessoa que tem fé, ela nunca perecerá. O barco dela nunca afundará. A vida dela nunca irá para o fundo do mar. Por quê? Porque ela confia em Jesus, ela confia no Senhor. Olhemos para Jesus, coloquemos nele a nossa confiança. Não fiquemos aí espantados com as ondas, com a ventania, com a tempestade. Fiquemos admirados com o poder que Deus tem. Fiquemos admirados com o poder que a fé tem. Porque se nós temos fé, não existe tempestade que não seja superada. Às vezes o nosso barquinho está assim, atravessando uma tempestade, uma ventania, as ondas que vêm contra o nosso barco, mas se nós temos Jesus conosco, tudo vai
se resolver, tudo vai se acalmar e nós venceremos as dificuldades pelas quais nós passamos. Que Deus nos dê essa graça. Que Santana, nossa padroeira, interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.